salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, o Meu Petcast, um canal voltado para o mundo pet, onde nós falamos de cães, gatos, meio ambiente, adoção responsável e agronegócio, pessoal. O agronegócio é um importante setor para o mundo pet e um importante setor para o nosso país. E hoje, galera, nós vamos... É um programa para lá de especial. Hoje não vai ter peludo, não vai ter cão, não vai ter gato. É um programa completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no nosso canal no YouTube. E nós, se preparem que a gente vai mergulhar nas profundezas dos lagos ornamentais, galera. Nós vamos estar falando a respeito de carpas ornamentais. E para estar falando de carpas ornamentais, eu trouxe aqui o Danilo. Opa! Carpa Santa Branca. É isso aí, Danilo? Isso aí, Carpa Santa Branca. Quem quiser também dar uma olhadinha lá no Instagram depois, a gente vai deixar no finalzinho aí o arroba. Vai estar passando aqui embaixo. Danilo, é um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é todo meu. Eu quero agradecer ao Ricardo, que eu entrei no Instagram, mandei uma mensagem pro Ricardo, acho que deu uns 20 minutos, 30 minutos, ele já me respondeu na hora. Não, vamos participar do podcast, vai ser muito bacana, bem rápido, tranquilo. Agradeço mais uma vez aí vocês estarem vindo aqui. Eu tô tentando trazer gente de aquarismo aqui, mas os caras são difíceis de estar participando. É uma correria, sempre é uma correria. Gente, ó, e a gente já revelou, ó, não tem cão, não tem gato. Nós trouxemos aqui, ó, as carpas lá da criação do Danilo, do Ricardo, Carpa Santa Branca. Nós vamos estar falando a respeito desse peixe elegante. É o peixe da sorte no Japão. Prosperidade. Entrega prosperidade, né? Isso aí, Danilo? É isso mesmo. E antes da gente estar começando o nosso canal, peço para vocês darem aquela moralzinha, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Você que vai ficar até o final aqui, galera, no finalzinho do vídeo, compartilha com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, que a gente faz um programa de qualidade, um programa para família. Além de um programa para família, é um programa educativo. Tem muita coisa bacana na internet, mas tem muita coisa ruim. A coisa ruim a gente tira e vamos ficar só com a coisa boa. Danilo, vamos começar o nosso programa, mas antes de a gente entrar no mundo, a gente se aprofundar na questão da carpa, eu não conheço nada de peixe, tive aquário na minha juventude, na minha infância, mas nunca fui um profissional do aquarismo, nunca fui um profissional voltado para a piscicultura. Mas antes de a gente começar a falar da carpa, das especificações, da história da carpa, me conta um pouquinho como que você foi parar nesse mundo da piscicultura, de criação de peixe? Como que foi isso daí? Ó, eu mais ou menos agora eu tô com 31 anos. Quando eu tinha uns 12 anos, eu tive o meu primeiro aquário, né? Na verdade, podia até ser um pouco mais novo, mas com 12 anos eu já comecei a eu mesmo querer fazer aquilo, tal, acontecer. E aí acontece que pouco tempo depois, meu pai e minha mãe acabaram se mudando. A gente se mudou para Mogi das Cruzes. Eu morava aqui em São Paulo, na Vila Guilherme. E acabei me mudando para Mogi das Cruzes, onde tinha uma casa que a gente morava em apartamento. Era uma casa já, agora que se mudando. E aí eu comecei a olhar vídeo, vi aquele pessoal com as carpas e tal. E comprei uma piscininha, aquelas reganzinhas. Que a gente vê no YouTube, tem muito vídeo disso, né? Exatamente, foi no YouTube mesmo, aqueles tutorialzinho e tal. Na época não tinha tanto vídeo explicando como que fazia, como deixava de fazer. Era mais, bota ali um balde com umas pedras e tal, e fazia aquele negócio. E comecei a colocar lá minhas carpas. E aí, dito isso, pouco depois, como a casa que a gente morava, a garagem, no caso, a frente da casa, ela não tinha portão, o pessoal que passava a pé via, né, minhas carpas lá. E eu comecei a ter uma, duas, só que quando eu fui ver eu já tava com muita carpa. Um monte. E aí o pessoal passava, né, perguntava, poxa, como é que vende, não vende, como é que... Aí eu nunca vendi. Falei, não vendo. Que era um hobby, a princípio. Era o meu hobby, né? Exatamente, era o meu hobby. Aí eu falei, bom, passou uns 2, 3 meses assim que a gente já tava lá morando. E bom, vou vender. Ué, tá todo mundo perguntando, né? Aí fui atrás para conhecer pessoas que trabalhavam com isso. Fui muito ajudado no começo, tive bastante ajuda. Porque assim, hoje em dia tem bastante vendedor. Na época era bem pouco, né, que tinha.
E aí eu, graças a Deus, eu achei umas pessoas certas que me deram a mão. Sempre tem que ter, né? Alguém, Sempre você tem tem que que estar ter na hora alguém. certa, no lugar certo. Minha mãe, né? Não posso deixar de falar que ela foi uma das maiores incentivadoras de mim. É isso que é importante. É, que e ela trabalhava, minha mãe sempre trabalhou com banco, né? Ela sempre foi bancária. Porém, ela às vezes deixava de ir no serviço, falava com a pessoa, não, que eu vou lá com ele em tal psicólogo, porque eu não era menor de idade ainda. Eu tinha, quando Então, eu comecei ela que a trabalhar. tinha que te ajudar, te levar, Isso. buscar. Aí quando eu tinha 15 anos, eu comecei a comercializar, 15 para 16 anos. E aí ela que me levava. Eu ia, vai comigo na piscicultura, que não sei o quê. E aí acabou que, graças a Deus, hoje é o meu negócio até hoje, né? Que Deu legal. certo. Naquela época deu mais que certo, né? Eu acabei conseguindo ganhar uma, entre as popularidade ali no meio desse negócio, né? Principalmente pela essa questão da entrega, né? Que na época era muito poucas pessoas que faziam parte de entrega, né? Envio. Hoje em dia todo mundo faz, praticamente, né? Mas na época era muito poucos. Aí eu acabei conseguindo ganhar esse mercado, né? Que legal, interessante. Começou assim, numa brincadeira de criança. É assim, a maioria dos negócios que prosperam, pelo que eu percebo, o pessoal começa sem aquela ânsia de ganhar dinheiro e aí do nada a coisa dá aquele estalo. Você vê, você colocou lá na frente da sua casa, foi indo. Ó, vende. E aí começou, desenrolou e você se desenvolveu. E como que você foi buscar o conhecimento? Falar, não, vou trabalhar com a carpa, é isso. Como que você fez? Ó, na época, quando eu comecei a comercializar, né? Já era uma paixão minha, a carpa. Eu ia até te perguntar, você já entrou na paixão? Criar carpa, é técnica, é arte ou é paixão? Ou é os três juntos? É os três juntos. Os três juntos. Porque assim, não quer dizer que sem técnica que você não faria. Você até faz. Só que a técnica vai te trazer aquele aperfeiçoamento para você acabar não cometendo os erros que, por exemplo, eu cometi, né? No começo. Não tinha tanta informação quanto tem hoje. Hoje em dia é muito fácil. Você abre o celular ali, você bota no Google e acabou. Antigamente até tinha já celular, não é que não tinha, mas só que não tinha essas informações que tem hoje. Por exemplo, não tinha esses grupos hoje que tem de WhatsApp. Sim, pra né? trocar ideia, informação. Um ajuda no outro, entendeu? Antigamente não tinha nada disso. Era no apanhando. Então, assim, é uma paixão, porque se você não for apaixonado por isso daqui, é muito difícil você ter em casa. Sim. Porque realmente isso daqui, ele acaba sendo até, entre aspas, mais complicado do que o cachorro. Sim. Na questão, por exemplo, você vai viajar. O cara já fica preocupado. Puxa, eu vou viajar, se acaba a energia, se não sei o que, tem que dar ração. E você não vai levar para viajar. O cachorro você leva, né? Mas hoje já existe tudo isso. Tem toda uma lógica. Um processo automatizado para quando você vai viajar, que vai alimentar sozinho. Acabou a energia, vai ter o gerador. Gerador para oxigênio. Tem os compressores hoje de bateria, então aí tudo segura, né? Só que assim, tem que ter tanto paixão quanto amor. Porque cuidar não é difícil, mas também não é simples. Não é simples. E aí, cara, a técnica entra, né? Com o tempo você vai aprendendo. Você vai aprendendo no dia a dia. Exatamente. Na verdade, é até uma escola. A criação, peixe, você acaba tendo até um conhecimento de manter a parte biológica do lago, a questão de alimentação, a questão de você fazer eu vou falar cruza, que eu não sei como que é, as cruzas. Então você vai detendo um conhecimento biológico, de biologia mesmo, na piscicultura, né? Exatamente. Me fala um pouquinho, e a carpa Santa Branca? Me fala um pouquinho, como que ela começou, como que... Olha lá, a carpa Santa Branca, antigamente, eu não vou te precisar anos, tá? Que eu não vou saber em anos quanto tempo faz isso. Lá, antigamente, era uma criação de peixe de corte, né? Lá, tilápia. Isso, tilápia, pintado, pirarara, enfim, Sim. entre outros peixes de corte. A piscicultura tradicional, vamos dizer assim. Exatamente. Só que lá existe um detalhe. Lá é uma região muito fria, né? Quando é o inverno. Quando é calor também é muito calor. É quente. Tanto que apareceu no vídeo aí, né? Que você viu que mais ou menos tem uma estufa. Sim. Né? É uma estufa ali. E essa estufa foi toda reformada agora, mas na época já existia estufa, mas enfim, alguns peixes de corte, não alguns, mas a maioria,
não aguentam aquelas baixas temperaturas. Às vezes chega a 2, 3 graus. Na região lá, no ano passado mesmo, teve dia que chegou a 0 lá. Zero. Entendeu? Então, por exemplo, é bem frio. Mas aí, por exemplo, a carpa ela vai aguentar muito tranquilo. O peixe de corte ele já não aguenta assim, né? Ele vai... A água ali abaixou ali dos seus 18, 17 para baixo ali já começa a dar bastante problema em alguns peixes de corte, né? E principalmente, por exemplo, alguns peixes pulmonados, né? Que nem pirarucu, o pessoal gosta. Até mesmo alguns outros peixes de couro. Tambaqui não, mas ele é um peixe que também é sensível ao frio. Não quer dizer que ele vai morrer, né? Mas ele é mais sensível. E aí acabou que, enfim, não vingou muito. Depois ficou só na tilápia. E aí é mais ou menos... Hoje nós estamos em 2025. Acredito que ali no 2020, mais ou menos... O Fábio, né? Que aparece no Instagram lá nos vídeos, né? Teve essa ideia aí, falou, não, o negócio da carpa e tal. E aí foi onde eles entraram em contato com o André. O Ricardo e o Fábio entraram em contato com o André. E aí fez essa sociedade, né? Que aí começou a mexer com a parte de carpa. E aí foi dali que começou. Por quê? Porque o André também é uma pessoa que já trabalha com carpa, trabalha junto com a gente. Já tinha um know-how aí já trabalha também, acho que o dobro de ano do que eu trabalho. Ele já tá aí quase 30 anos, sei lá, 20 e poucos anos nesse negócio. Então aí ele começou a entrar nessa parte aí, fez toda aquela filtragem nova. Porque a carpa, ela é um peixe super resistente. Mas tem que ter os seus cuidados. Não adianta também você botar o tanto de peixe que a gente tem lá e largar de mão. E largar de filtragem, essas coisas. Tem que ter. Tem que ser parrudo. O negócio tem que ser grande. E aí foi aonde deu o start ali. Fomos testar primeiro. Fazer a parte de biometria dos peixes, tudo. Para ver qual era a taxa de crescimento. Porque tem todo um estudo, né? Taxa de crescimento, fertilidade. Exatamente. O peixe, ele para crescer, ele vai precisar de vários fatores. Espaço, água boa, oxigenação boa e uma ração boa. Ração boa. Entendeu? Isso é o primordial para um peixe desenvolver legal. E a gente tinha dúvidas quando... se fala de tanques elevados, no caso ali, que é aqueles tanques circulares. O que eu vi, o pessoal tem aqueles tanques... Isso, geralmente tanques cavados, né? Lá são tanques elevados, circulares, e a gente tinha umas certas dúvidas de como que iria ser o desenvolvimento desses animais nesses tanques. Só que para nossa surpresa foi muito bom. Inclusive, o resultado tem sido muito melhor, às vezes, até do que alguns tanques escavados, entendeu? Porque o peixe fica mais controlado ali, né? É isso que eu ia falar. Você tem um ambiente controlado. Você consegue controlar a temperatura, consegue controlar oxigenação, predador. Então, a gente não tem problema com predador lá, entendeu? Por mais que a gente tá do lado do Rio Paraíba lá. Sim. A gente não tem problema com lontra, pode até ter problema com pássaro assim, mas só que toda essa parte aqui que passa é tudo fechado. Fechadinho. Lá fora, que é onde a gente tem a bateria de vendas, que são... Ao todo, acho que 26 caixas d'água, né? Que é onde ficam separados ali. Também tudo telado em volta. Então, a gente não tem esse problema lá. Que legal. E aí, o negócio foi desenrolando, deu super certo. Mas no começo você fala, será que vocês estão acostumados com piscicultura de corte? Será que isso daí vai dar certo? Porque a carpa não é para corte. Vai ter nicho, vai ter mercado e um negócio... Exatamente. No começo... Qual a sacada do Fábio? Do Fábio? É o Fábio, né? Que é o senhor... Sim, o Fábio... Deu ele que... Então, porque eu não lembro exatamente a história que ele que me falou. Na hora vocês ficaram assim, putz... Então, porque o que aconteceu? Ele que até me contou, né? Ele falou, poxa, eu cheguei pro Ricardo, não, vamos fazer tal, porque o Ricardo, entre aspas, tinha até pensado em falar, vamos parar, porque o corte... Cara, corte não adianta, você tem que ter muito espaço. Sim. Você precisa de volume. A carpa já é diferente. Não quer dizer que você não precisa de espaço. Para criação, sim. O pessoal da parte de revenda, ou no caso nosso, engorda, você consegue fazer num ambiente menor. Porque um animal desse, você vai... Quantas tilápia que você não compra com uma carpa dessa, entendeu? Sim. Então, é aí que tá o time do negócio, que é... A gente, com tipo, para uma carpa, uma venda de uma carpa seria uma venda de 10 kg de tilápia. Dependendo da tilápia, né? Dependendo da Porque, por exemplo, a mais baratinha aqui
seria mais ou menos isso, uns 10 quilos de tilápia. 10 quilos. Vai dar aí na faixa aí dos seus R$ 15 o quilo, 10 quilos, R$ 150, né? Aqui a mais baratinha teria até mais de 10 quilos, entendeu? Então aí, por exemplo, é aí que tá a diferença. Num espaço menor, você consegue ter, né? O retorno é maior, a produtividade é maior e o retorno, o custo-benefício... A rentabilidade rentabilidade é muito maior. Ô, Danilo, quais são os tipos e as variedades de carpas que você cria e quais são as que existem? No caso aqui, ó, o que nós temos aqui? Aqui, por exemplo, só para dar um spoilerzinho do que é que tá aqui dentro, às vezes não tá dando para ver direito. Mas aqui a gente tem uma carpa véu, certo? Certo. Ela é uma platina véu, no caso a carpa toda branca, véu. É um peixe de raça? Não é. Entendeu? Não é que, por exemplo, existe hoje em dia... um peixe de raça. Exatamente. O que acontece? A platina é uma carpa de raça, que a gente chama de platinum, Ogon platinum. A véu, no caso, ela hoje ainda não é reconhecida como uma carpa de raça. Ela tem o seu valor de mercado, sim. Sim. Às vezes muito superior, dependendo do exemplar da véu, muito superior a um peixe de raça mesmo pura. Por quê? Porque é uma beleza totalmente diferente. Eu, particularmente, adoro carpa véu. Mas, essa prateadinha. Que é essa branca, toda branca. Toda branca. Essa branquinha aqui. Eu adoro carpa véu, que ela tem um rabão grandão, as nadadeiras bem ela parece um king, né? Essa parece um comentão. Tá vendo? Que ela tem uma cauda bem longa, né? É o que tem muita gente que chama de butterfly, né? Alguma coisa assim. Essa é a carpa aí. Mas, por exemplo, o que a gente trabalha lá hoje, o foco maior é o Nishikigoi. Né? O Nishikigoi. Nishikigoi. Que o nome da carpa de raça, entre aspas, não é que é o nome. Quando você vai falar um termo da carpa de raça, é Nishikigoi. Tem muitas vezes que a pessoa fala, mas é koi, porque koi é carpa. Né? Koi é carpa. Koi é carpa em inglês, né? Tá. Se você for atrás, koi é carpa em inglês. Só que assim, virou um termo popular, então a gente fala, não, é carpa koi. Entendeu? Mas aí, se você for ver, é carpa, né? Não, então, é carpa Nishikigoi, né? Nishikigoi. E dentro do Nishikigoi, aí tem uma infinidade de variações. Sim. Aí é muita variação mesmo. Cara, se eu não tô enganado, que assim, eu vou saber falar um monte aqui. Só que eu acho que, salvo engano, a última vez que eu vi, acho que são mais de 100 variações, assim, sabe? 100 e poucas variações de raça que existe, de carpa, né? E aí, cara, é um negócio que é uma loucura. Nesse meio aí... Você vai conversando, você não tem noção do tamanho do que é. Não, o negócio. O negócio é grande. E aí, quando a pessoa entra nesse negócio, a pessoa começa a ver a principal, que é a Nishikigoi. Às vezes a pessoa, não, eu quero uma carpa grande, mas eu não quero pagar um valor. Aí existe a carpa colorida comum. A gente tem, mas não é o que a gente trabalha lá. Às vezes tem porque, por exemplo, a carpa muda, né? Então, às vezes você compra ela, tá linda, maravilhosa. Conforme ela vai crescendo... aí ela some cor, muda de cor. É a estampa que vocês falam. Exatamente, a estampa pode mudar, pode sumir. E aí ela acaba se tornando uma carpa colorida. Então, por isso que a gente tem. Porque comprar lá pra gente ter lá, a gente não teria, entendeu? Entendi. Então, é só mais voltado ao Nishikigoi. Hoje, lá na Carpa Santa Branca, exclusivamente é a venda de carpa. Nishikigoi, no caso. Nishikigoi. E tem, no caso, que essas véus aí que eu falei que não entram no Nishikigoi, mas tem também, tem bastante lá. E essas aqui são as variedades mais procuradas? Não, as mais procuradas hoje em dia seriam quais? Corraco, que é o peixe mais tradicional. Eu até anotei aqui, ó. Corraco, eu anotei aqui. Sanke, Showa, Ogon, Xagoi, é isso? Então, o Xagoi já não é uma variedade muito procurada, mas é uma variedade bonita. A Xagoi, ela é uma carpa marrom. Ela é toda marronzada assim. Só que aonde ela tem um desenho das escamas, né? Que por exemplo, tem essa carpa que tá passando é uma carpa de escama. Aqui tem carpa de escama e aqui eu tenho carpa de couro. Então o Xagoi, aquele de escama, você vai ver aquele no desenho da escama assim, ele vai ter um acabamentinho preto. Parece que foi desenhado de caneta. Isso daí, a gente vai entrar um pouquinho na questão de genética e seleção. Isso daí é tudo seleção. Isso é seleção. Isso vai passando por exemplo, tirou uma desova agora, aí você viu que não saiu aquela coisa filhotada. Você vai aprimorando para a próxima desova. Aí que entra a diferença
Não tô dizendo porque todo negócio de criação é aprimoração. Aprimoração. Não tem jeito. Mas aí que entra essa questão da carpa. Por quê? Porque normalmente é uma vez ao ano. Então, você fez agora, você vai ver o seu resultado daqui 6 meses, um exemplo. Que você vai começar a ver os peixes maiorzinhos e tal. Aí você vai ver se deu certo ou não. Não deu certo, você já tem que preparar para outra desova e torcendo para que a carpa desove, porque nem sempre ela desova. Caramba, né? que interessante. Então é tudo isso. Mas dentro dessas variedades que você estava me perguntando, por exemplo, o corraco, que é essa branca e vermelha, isso é um corraco. É um dos peixes mais procurados, porque é um peixe que, no Japão, principalmente, é um dos peixes mais tradicionais. Mais né? tradicionais. Foi onde começou, mais ou menos, ali, né? Depois disso vai vir o Showa, que é aquele outro que tá ali, que é o branco, preto com vermelho, né? Essa mais escurinha aqui? Isso, ele é um Showa. É um peixe bem procurado. O Sankê. Showa, tá aqui, ó. O Sankê que você falou Você trouxe um de cada, mais ou menos, do que eu tinha... eu não... o Sankê, por exemplo, eu não trouxe aqui, porque, no caso, não tinha lá agora para trazer, lá na minha casa, né? E aí eu falei, vou pegar esses aqui que, enfim, só que tá mais facinho para levar. E aí tem o Sankê, que é o Taisha, que também é um peixe preto, branco e vermelho, só que a diferença é tipo assim, na estampa. A estampa é totalmente diferente de um Showa. É que se eu for aprofundar um pouco essa conversa, talvez você não vai entender agora, mas eu sou posso completamente explicar. leigo. Mas, por exemplo, a base que muda. A Showa é base preta, o Taisho, que é o Sankê, base branca. O que muda? Você olha ali, aquilo ali é um Showa. Eu falo base preta. Mas fala, poxa, tem mais branco do que preto. Mas não é bem assim. Que não é bem assim. Por baixo que vem a cor, a pigmentação a preta. Então muda bem a forma também, por exemplo, de como sobe a estampa, de como aparece. Então por isso que muda. Entendi. Me fala um pouquinho, como que funciona? A gente falou um pouquinho da carpa, vamos entrar na questão genética. Como que funciona essa seleção? Na hora que vocês estão selecionando, o que vocês buscam na seleção, na criação de carpa, na sua seleção? Você falou do formato da escama, como que é isso daí? Principal quando a gente vai, né, fazer uma parte de seleção. Antes de qualquer coisa, de olhar de cor, desenho, alguma coisa, sempre busca, óbvio, na parte de corpo, né? Porque, como qualquer ser vivo, existe o defeito. Certo. Né? É um peixe que a gente fala assim, o peixe tem um defeitinho na nadadeira, nasceu sem uma nadadeira, ou o peixe tá meio tortinho, que acontece. Mas aí é aquele olho treinado que percebe, que a gente que é leigo não vai nem ver. Exatamente. Né? Aqui, por exemplo, não tem nenhum assim. Não tem nenhuma. Mas, por exemplo, você vai numa criação... Um cara que entende. Na hora que você chega numa criação, numa desova, é impossível não sair algum peixe que tem algum defeito. Entendeu? Dependendo do defeito, é descartado esse animal, porque é um peixe que ele não vai pra frente, dependendo do defeito, né? Quando eu falo não vai pra frente, realmente, ele não vai desenvolver, ele vai ficar sempre naquilo e uma hora ele vai acabar vindo a óbito. Então, nas criações, ele é descartado. Certo. Né? Ou quando é aqueles pequenos defeitos... Aí ele simplesmente só não é vendido como um peixe mais premium. Certo. Ele é vendido com um valor abaixo. E aí, que no caso, por exemplo, que nem você acabou de mencionar, eu não ia ver, né, o defeito. Tem muita gente que às vezes só quer enfeitar o lago. Só quer enfeitar, não tem tanto essa preocupação. Exatamente. Né? Que essa questão de detalhe, de defeito, é mais pro pessoal que participa de campeonatos. Nós vamos falar sobre isso daí também. Exatamente. Então, aí é aí que entra essa parte da seleção. Cara, a seleção ela é feita primeiro olhando o corpo, visa o corpo. Viu ali, o peixe não tem defeito de corpo. Não. Aí a gente vai olhar a estampa. A gente olha ali. É um corraco. Mas tudo bem, ele é bem definido. Ele tem aquele acabamento de estampa bom. O que é o acabamento de estampa? É aquela onde tem a linha onde sai do vermelho pro branco. Se é um peixe que já tem aquele borrado, um sombreado, não quer dizer que ele não é um corraco. Ele continua sendo um corraco, mas ele já não é aquele corraco padrão mais alto, né? Entendi. Ele já é um corraco inferior, vendido mais barato. Aí é assim para qualquer variedade. Caramba. E aí, por exemplo, de escama, que você perguntou, né? Esse peixe aqui é um peixe doitsu, que a gente chama doitsu, é o peixe de couro. Mas você vê que ele tem essa linha dorsal de escamas aqui, né?
Sim. Ele tem aqui no lombo dele aqui, né? Nas costas. Tem essa linha lateral aqui de escamas. Seria o máximo aceitável para ser considerado um peixe de couro. Porque o mais desejável... Cara, se você não fala que é de couro, eu não ia saber. Então, o mais desejável do couro é ele não ter escama nenhuma, entendeu? Ter escama. É zero escama. Não quer dizer que, por exemplo, às vezes tem algumas variedades que ele vai ter que, obrigatoriamente, ter aquela linha dorsal aqui, né? Atravessando as costas de escama, porque é um padrão da raça. Mas o normal é não ter escama, que nem tem uma branca e preta aqui dentro, essa daqui, ó, que ela já é bem lisinha. Entendi. Essa daqui, ela já não tem praticamente escama. E é um peixe já melhor para a parte de couro, entendeu? Então E é assim, feito assim. o mais valorizado, de couro ou de escama? Cara, aí vai depender da variedade. Depende, né? Depende da variedade. Por exemplo, um corraco, o mais tradicional e mais valorizado é o corraco de escama, né? Mas também existe o corraco de couro. E quando sai bonito, é magnífico também, né? Só que falando em valorização, é a de escama. A de escama. É a de escama. Ela é um pouco mais valorizada. E assim, ô Danilo, o que define uma carpa de alta qualidade? Quando você olha assim, você fala assim, não, essas carpas, na sua criação, essas carpas é o que há de melhor, elas são top. O que você define? O que define? Então, o peixe de alta qualidade, que é o que a gente sempre busca, né? Não é tão simples de achar, mas é o que a gente busca. Tanto para a parte de criação, quanto a parte do pessoal que revende, sempre a gente vai buscar um padrão mais alto para poder estar oferecendo para o pessoal. O que vai mudar, principalmente entre uma carpa mais barata, no caso, que seria uma carpa inferior, para uma carpa com um valor mais alto, que é uma carpa com uma qualidade melhor, é literalmente o primeiro ponto, que é o que a gente acabou de falar, corpo. Um peixe tem que ter um corpo perfeito. Não pode ser muito sadio. fininho, ele tem que ser... Não, ele tem que ser parrudo. Parrudo, do jeito que é, bem gordão assim. Tem que ter esse corpo aí, entendeu? Daí pra lá. Daí tem que ser pra mais, entendeu? Por exemplo, o outro que aparece ali é um macho. O macho, ele geralmente tem um corpo um pouco mais fino, porém, você vê que o corpo é maior do que a cabeça ali, mais largo do que a cabeça dele, né? Tem muitas vezes que você vai atrás de algum peixe, você vê que o peixe, poxa, coitado, tá ali só, parece um palitinho de fósforo, Exato. né? Tá cabeçudo e corpinho fininho. É um peixe desnutrido, entendeu? Então, o ideal sempre é você ter um peixe saudável, sadio, ele vai estar sempre mais gordinho, né? E o que muda muito? Primeiro, corpo, ponto. Primeiro ponto é corpo, é o que mais pesa. E depois a estampa, que é toda essa parte que eu falei. Parte de acabamento, por exemplo, o corraquinho aqui. Esse corraquinho aqui, esse daí é um peixe que é oriundo de matrizes de fora. Então ele tem um acabamento bem legal de estampa. Você vê que o vermelho dele começa, ele termina bem alinhado, como se você fosse riscado assim com a mão, né? Não entra, por exemplo, o corraco. Ele não pode entrar vermelho na bochecha. Esse aqui tem até uma manchinha na bochecha. Não pode entrar. Não pode chegar, tipo, entopar no olho, tem que sempre vir E como contornando. que vocês definiram tudo isso? Esse padrão? E isso daí não fui eu que defini. Então, como que Isso vocês daí chegam- já vem Quando uma eu falo regra lá de fora. Lá de fora do Japão. Do Japão, que é Eles- da ZNA, que é onde vem essas regras A gente todas. falando no mundo canino, a CBKC, que coloca o padrão nos cães. No caso da piscicultura da carpa, tem um órgão. Não existe bem um órgão regulamentador que vai falar, olha, seu peixe é isso, seu peixe é aquilo. Certo. Não vai ter alguém. Porém, como... É tudo feito em cima da criação no Japão que começou isso daí. Exatamente. Por exemplo, lá anos atrás até tinha as matrizes japonesas, né? Depois foi proibida a importação. Tá aqui no tópico aqui, eu vou falar. disso. Então, foi proibido tudo e tal. Aí hoje, maioria aí é 100% nacional, né? Enfim. E assim, cara, é que é uma... Por exemplo, é a mesma coisa que eu chegar na piscicultura do rapaz, lá por exemplo, esse do Rio de Janeiro, lá, o Mário Porto lá. Eu chegar lá e falar, poxa, mas essas carpas aqui tá mais ou menos. Tá... Não, eles podem me ouvir e podem não ouvir. Certo. Mas eles podem vender, entre aspas, do jeito que eles pensar que tá certo, tudo bem. Só que aí entra um pessoal que hoje em dia cresceu bastante, que é
é a ABN, né, no caso, que é a nossa associação, Associação Brasileira de Niskigoi. Ainda é muito pequena, se comparado aí Sim. a outras grandes É associações. bem nichado isso daí. É bem nichado. E assim, é ali que, entre aspas, seria o regulamentador. Entendeu? Entendi. Que ali vai ter os juízes, né? Que é o pessoal que é os juízes disso daqui e tal. Que aí, às vezes, auxilia, pode chegar, dar um toque. Pô, amigo, você tá vendendo aí na internet, tá falando que é um curraco espetacular. Só que é uma carpa colorida, entendeu? E acontece, né? Sim. E isso também tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, você tá comprando alguma coisa que você não sabe o que tá comprando, tá iniciando. Sempre busca pesquisar. Vai na internet, tá cheio de informação hoje. Sim. Entendeu? Então, porque acontece. Eu vi até um vídeo esses dias aí no Instagram, não lembro de quem que era, rapaz. Um rapaz que faz visita, assim, nas casas das pessoas, acho que falando de hobby, alguma coisa assim. E ele foi na casa de um rapaz e ele comentou lá, não, porque eu tenho mais de não sei quantos de dinheiro aqui nadando no lago. Não, porque uma carpa dessa pode chegar a custar, enfim, ele falou, pode chegar a custar 50, 100 mil. Só que quando você olhar o lago do rapaz... Fala assim, ele não tem nem 300 reais lá. É tipo isso, entendeu? Aí a gente bateu o olho, tinha muito peixe. Mas todo mundo que conhece, no nosso grupo aqui, inclusive, falando, olha isso, cara. Ou ele meteu, entre aspas, quis dar uma aumentadinha, ou quem vendeu pra ele enganou ele, né? Eu sempre falo, pessoal, quando a gente vem criador aqui, eu falo, você vai adquirir um filhote de cão, gato, criador cadastrado, criador honesto, criador responsável. E não é diferente no mundo da piscicultura. É a mesma coisa. Você vai montar o seu lago ornamental na sua chácara, na sua casa, ó. Pessoal aí, ó, da Carpa Santa Branca, vai estar passando aqui o contato do Danilo, o Instagram deles. Às vezes eles não conseguem atender no WhatsApp. Deixa sua mensagem que eles respondem de bate pronto. Eu sou testemunha disso. Então, ó, quer peixe de qualidade, com procedência. Eu não sabia. Carpa também tem pedigree, pessoal. Não é só cão e gato, não. Carpa também tem pedigree. Não é isso aí, né, Danilo? Exatamente. Aproveitando que a gente já tá falando aqui de você adquirir de um criador responsável, na piscicultura, você vai montar seu laguinho. Eu quero aproveitar também para falar a respeito da alimentação para o seu pet. Então, galera, você vai alimentar o seu pet, o seu cãozinho, o seu gato, ofereça o que há de melhor para eles, porque alimentar não é só... Criar não é só alimentar, é um ato de amor. Então, ó, vai entrar agora aqui o recadinho a respeito do Elias Dias, do Marcelo, que estão ofertando aqui rações para você que é lojista e você quer comprar uma ração de qualidade, quer comprar em grandes quantidades, quer adquirir um desconto bom, entre em contato com eles aqui, ó. Vai rodar o vídeo, daqui 1 minutinho a gente tá de volta. Fala, pessoal, novidade aqui no meu Petcast. O representante comercial Elias Dias nos trouxe a linha de rações da Solito, Nutrive e Performa. Você, lojista, que quer oferecer produto de qualidade para os seus clientes, entre em contato, tá passando aqui embaixo, com o Elias ou com o Marcelo. Eles vão ter o maior prazer em estar tirando todas as dúvidas a respeito dessa ração que é novidade no mercado. Vem você com a gente aqui, ó, conhecer Nutrive e Performa. Voltando aqui, ó, falamos a respeito de você fornecer uma ração de qualidade para o seu pet, tá aqui passando o Instagram do Marcelo, do Elias Dias, tá passando o telefone deles aqui, ó. Entre em contato com eles, eles vão ter o maior prazer em estar atendendo vocês. Danilão, a gente voltando aqui pro nosso papo. Você falou uma questão que eu ia até te perguntar, tá aqui no meu roteiro. A importação de peixe, matriz. Você já importou? Por que não pode mais? O que aconteceu? Olha, sinceramente, na parte de importação, quando foi barrado, não lembro a data. Não tem muito tempo, mas também não faz pouco tempo. Já tem um tempinho atrás aí. Havia sido barrado a importação. Acredito que, pelo que eu sei, tá? Foi parte de doença, né? É uma doença que existe lá fora, porque o peixe também fica doente. Sim. Como qualquer bicho, né? E essa doença aqui não era muito aprofundada. Hoje em dia a gente já sabe como trata tudo, mas ainda continua proibido essa parte de importação. Nessa época teve, parece que um surto, né? Enfim, de uma doença aí.
e foi barrado lá atrás, muitos anos atrás aí. E após isso, agora, quando veio a eleição sem ser essa agora anterior, trocou lá o pessoal da gestão, foi liberado a importação novamente. Certo. Né? Mas tinha toda uma regra, entre aspas, burocrático, não estava errado, porém não era uma coisa muito barata de se fazer. Entendi. Né? Porque é tudo dolarizado a importação. Então, por exemplo, tinha que trazer de fora, chegava aqui, só o transporte já era muito caro, né? Chegava aqui, quarentenário, que você tem que pagar, um quarentenário certificado pelo pessoal do ambiente. A burocracia. E assim, não é barato o quarentenário, era muito bem puxado. E aí teve um colega aí que é do grupo lá da associação que ele conseguiu importar alguns peixes da Indonésia, né? Que inclusive são pais desse corraquinho aqui. Que engraçado, né? cara. E aí vieram na época, não lembro quantos peixes vieram, uns 20 e poucos exemplares que vieram, tudo pequenininho. Mas visando essa parte de genética. Teve algum outro que não foi muito para frente, mas a boa parte deles acabaram desenvolvendo legal. E hoje esses peixes estão aí na piscicultura fazendo a criação desses animaizinhos aqui. Entendeu? Mas hoje ela é barrada. A importação ela é barrada. Até porque aquela questão de, tipo, doença que... É igual quando você importa alguma coisa, o container tem que ser fumigado para não trazer pragas invasoras que a natureza não... É quase igual, entendeu? Mais ou menos quase isso. igual. O transporte de peixe, óbvio, não viria de navio, né? Por exemplo, container, porque não. tem que ser de avião. De avião. Porque não aguenta. Não aguenta. Essa embalagem aqui, por exemplo, ela aguenta aqui peixe bem depuradinho, porque depurado que é o que a gente fala, o peixe fica sem se alimentar ali por 2, 3 dias. Tem todo um processo, um procedimento. Exatamente. Aí, pra quê? Pra ele não deixar essa água que nem aqui, ó. Eles se alimentaram ontem à noite, né? Que nem eu havia te falado. Sim. Você vê que já percebe uma sujeirinha ou outra que é eles fazendo um cocôzinho deles aí na água. Normal. O peixe também faz xixi também, então, pra não sujar essa água, né? Então, o que acontece? Deixa ali e ele vai ficar aqui dentro, dependendo da quantidade. Se eu botasse um animalzinho desse aqui só nessa embalagem, vai ficar aí 5 dias. 5 entendeu? dias. Agora, essa quantidade de peixe bem depurado vai aguentar aqui de 48 até umas 72 horas. 72 horas. Entendeu? Então tem que ser feito de avião esse transporte, porque, por exemplo, se no caso de importação... Um navio vai levar 60 dias, dependendo da China, do Japão, Exatamente. 60, 90 dias. Não tem condição. Aí tem até atracar, tem todo... Exatamente. Aí não teria muito o que fazer nesse caso, né? E você falando, você falou que a importação tá barrada, e como que você vai diversificar o seu pool genético? Como que vocês buscam isso? Hoje em dia, já é feito estudo, o trabalho de genética, tudo, nas grandes pisciculturas, né? Certo. Que, no caso, por exemplo, aquele corraquinho ali, ele vem de uma piscicultura do sul, lá no Rio Grande do Sul mesmo. Alguns outros vêm do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, eu não digo nem que é uma piscicultura que tem essa venda forte como essas duas que eu mencionei. Mas tem um rapaz também aqui que ele tem um conceito muito alto, que é o Marcos Gelsi. Isso para ele é um hobby, né? Só que ele é muito conceituado, né? Um cara que entende muito. E ele foi atrás de fazer estudos de desenvolvimento de genética, tudo. E ele manda esses estudos para o Japão, né? Mandou lá, os caras mandaram de volta. Para monitorar, ver como que tá a criação. Exatamente. Eu quero ver como é que tá o sangue do bicho e tal. Tem isso Tem também? tudo. Porque assim, o peixe... como é que você sabe que um peixe vai crescer ou não? É muito, entre aspas, ali vamos falar um popular, o DNA. Certo. Você não vai pegar um peixe desse tamanhozinho, vai fazer uma desova, e já tendo certeza que o filho vai ficar desse tamanho. Você não tem certeza. Certo. Então, por isso que a matriz, a gente sempre busca uma matriz já com um tamanho considerável para a gente ter mais chance uma noção que o peixe desenvolver legal lá na frente. Então, é estudo em cima de estudo. E não tem jeito. Esse estudo é feito como? Teste. É só testando. Né? Não dá para você fazer sem testar. E a criação de carpa, os melhores exemplares ainda estão no Japão? Ah, sim. Japão, né? Não tem, né? Não tem como. Ali é... Que é o berço. Mas tipo assim, hoje a gente
aqui no Brasil tá caminhando para tal. Certo. Mas eu posso falar assim que a gente tá bem longe ainda. Coisa de 20 anos. Olha, se bobear até mais. Até mais. É assim, porque assim, É demorado, né? se a gente tivesse essa liberação de importação de Seria fora mais para cá, aí a gente estaria já meio quase que pau, porque o brasileiro, quando gosta de uma coisa, Ele vai para cima mesmo, né? E o pessoal da criação é doido por isso aqui, todo mundo é doido. Então, todo mundo ia começar a comprar matriz, enfim, para melhorar a genética. Mas, como tá barrado até a gente chegar naquele nível que a gente vê na internet aí de peixe chegando a 1 metro de tamanho. Caramba! É, então você fala, poxa, cara, quando é que a gente vai ter um peixe de 1 metro aqui? Existe. Não tô falando que não existe, existe. Mas é muito raro de se ver. E lá não, lá já é bem normal você ver peixe desse tamanho de 95, quase 1 metro. Aqui tem um prédio aqui que, por coincidência, eles têm um lago de carpas. Tem umas carponas gigantes lá, mas não chegava, não achava que era esse tamanho, 1 metro. Eu já achei enorme. Eu falei, nossa. Chega a 1 metro. Eu tive o prazer de ir pro Japão, né, pra ir ver lá pessoalmente, tudo eu fui. Aprendi bastante num período que eu fui lá. Mais vendo do que outra coisa, mas eu fui em várias pisciculturas lá para procurar saber como que era, como que não era. E aí, na hora que só quem foi vai poder entender o que eu tô falando. Tem. Por exemplo, se você chegar lá na nossa piscicultura, você vai ver, a gente tem bastante carpa grande também. Tem carpa lá na piscicultura que não cabe aqui dentro desse saco. Mas, por exemplo, lá no Japão é um nível assim muito, muito grande, muito alto de peixes grandes. Aí você olha e fala, não é possível, cara. Como é que os caras conseguem fazer isso? Fazer um negócio. Tudo de peixe desse tamanho. É interessante. Mas aí é a parte genética, né? Parte de seleção, parte que os caras entendem mesmo o que estão fazendo, né? Quando você fala, a gente no começo do nosso bate-papo, quem busca ter uma carpa na sua casa, ele vai. É mais um hobby, né? Então ele vai montar o lago dele. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de vou montar o lago? Qual tipo de exemplar que eu vou colocar? Qual tipo de alimentação? Quais são os cuidados externos que eu tenho que ter? Temperatura, predador, como que funciona isso? Então, primeiro ponto, você vai resolver fazer um lago na sua casa. É o que eu sempre comento com todo mundo. A pessoa às vezes quer ali, vai fazer um lago, fala assim, poxa, eu quero ter um lago de carpa e tal, mas eu já quero comprar as carpas primeiro. Tem muita gente que faz isso. Sério? A pessoa, já quero comprar as carpas, aí a pessoa monta uma caixinha d'água lá, uma piscininha, uma caixa d'água e tal, monta a filtragem, dá pra colocar? Dá. Normal, não tem problema. Aí a pessoa já quer ir comprando, porém, eu sempre falo, primeiro passo, você já tem que ter pelo menos o projeto. Sim. Ou pelo menos o tamanho do lago que você quer fazer. Primeiro ponto. Até para você dimensionar o quanto de peixe que você vai colocar lá. Exatamente. Não quer dizer que um lago menor você não possa ter uma quantidade legal de peixes. Mas para o peixe crescer bem, desenvolver bem, saudável, você tem que ter um lago grande. Ou, se o lago não for muito grande, pouco peixe. Entendeu? Dá para colocar bastante peixe? Dá. Tem que ter uma filtragem bem melhor. Mas o peixe ele não vai viver tão saudável quanto um peixe que viveria num lago maior. Primeiro ponto, quando você vai construir um lago, que eu sempre falo para todo mundo, profundidade. O lago ele tem que ter uma profundidade mínima aceitável. Tem gente que fala em 40, tem gente que fala em 50 centímetros de coluna de água. Mas assim, isso já foi estudado, né? E para o peixe viver bem, se desenvolver legal, no mínimo 80 centímetros, né? Daí de profundidade. Pra lá. De profundidade, mas no mínimo 80. Mas eu vejo nos lagos que eu tô acostumado em shopping, não tem Rasinho. isso. Rasinho, né? Então, acho que ele vai ficar muito... Tem a questão do sol, tem toda essa... Tem questão do sol, o peixe ele precisa de sol. Certo. Né? Não quer dizer que ele não vai desenvolver sem o sol. Certo. Mas só que para a coloração dele, o sol é legal. Porque se ele fica por exemplo, aqui dentro, ele tá aqui, você pode ter um laguinho aqui dentro. Só que se ele não pegar a luz solar, é um peixe que provavelmente com o tempo ele vai começar a perder cor. Sim. O preto começa a ficar cinza, o vermelho começa a ficar laranja. Engraçado isso, hein? Entendeu? Ele precisa disso para poder ter essas cores um pouco mais definidas.
parte do lago propriamente dito. 80 centímetros seria o mínimo, tá? Ideal de 1 a 1,5 ali, 1,5 m. E existem lagos mais fundos do que 1,5 m. Acho que o pessoal quer rasinho pra poder ver as carpas. Então. Vai ser melhor pra visualizar? Tem gente que às vezes quer mais raso, até também por custo também. Certo. Um lago fundo pra você fazer. Você vai usar mais água. Vai usar tudo é mais. Tudo é mais. Filtro é maior, bombas são mais caras, tudo. Só que também o desenvolvimento desses animais fica show de bola, entendeu? Ele sobe muito. Então eu falo, primeiro ponto, profundidade, espaço, você vai ter que ver. Cara, eu já vi, hoje em dia, algumas pessoas vendem, eu não recomendo comprar, que é aqueles laguinhos prontos, né? Nunca vi, sério? Né, uns kits lago que eles chamam, só que tem 1.000 litros o laguinho. O lago fica com essa altura de água, assim. Aí você fala, poxa, o peixe ele vai viver, ele vai. Não quer dizer que ele vai morrer nem nada. Mas ele não vive confortável. Ele vai ter um crescimento... Até porque uma carpa chega a quase 1 metro. No Brasil não, mas aqui elas chegam bem tranquilas aí na casa dos 60 até seus 80 centímetros. Elas chegam bem considerado. Por exemplo, a de 80 centímetros, que hoje é praticamente a maior que a gente tem lá no sítio, já é um peixe muito grande. É muito grande mesmo. É praticamente aí do tamanho desse saco de ração aqui. Então, você precisa de um lago bacana para o peixe. Filtragem. Outro ponto muito importante. Tem gente que, por exemplo, eu atendi um cliente esses tempos, que ele tem um lago ainda, né? Muito grande. Fica lá no litoral. Ele dá a volta assim na casa do rapaz lá. Muito bonito o lago. Só que tem uma profundidade que eu já não gosto muito, mas ainda vai. Tá ali na casa dos 70 centímetros ali. Só que quando você vê o lago dele, enorme. Aí você fala, não, filtragem deve ser... Aí ele peca na oxigenação. Né? Aí quando você vai ver o filtro, cara, sem brincadeira, acho que eram uns 2 tamborzinhos assim de uns 30 litros. Entendeu? Aí eu virei e falei, só o filtro todo desse lago é só esse aqui? Ele falou, é só esse aí. Ele falou, foi o pessoal que quando construiu a casa... Tinha o projeto do lago, ele fez o filtro assim. Eu falei, poxa, rapaz, então, tem a questão biológica. Sim. Tem a questão de tirar propriamente a sujeira do lago. Não vai dar conta. Lago, se puder, o melhor a ser feito se o lago tem 10.000 litros, você teria que ter um filtro aí de pelo menos aí uns 3.000 litros. 3.000. Entendeu? É a minha conta. Não tô falando que é uma regra. Certo. Mas é o que eu sempre busco. Então, por exemplo, tenho um amigo nosso de Atibaia ali, que ele tem um lago, salvo engano, tá? Uns 50, 60 mil litros, eu não lembro o lago dele. Mas o filtro dele, tipo assim, tá praticamente metade do lago de tamanho é o filtro, entendeu? O filtro dele tem mais de 10 metros. Ele tem mais capacidade de filtragem do que propriamente de lago. Então, é uma vazão de água, assim, absurda. O filtro dele tem 2 metros e pouco de profundidade, 2 metros de profundidade, sabe? Você olha assim, é absurdo. Só que você chega na casa dele, é a coisa mais linda de se ver. Sim. Porque os peixes dele são peixes, parecem uns dinossauros, que a gente até brinca. Ô, Paulo, como é que você consegue fazer esses peixes crescer tanto, cara? Mas é a filtragem. É a alimentação, entendeu? Ração de carpa. Que nem tem gente que gosta de vez em quando oferecer uma coisa natural. Pode dar, pode. Carpa, meio como você jogar qualquer coisa, ela vai comer, entendeu? Ela é um peixe meio que come de tudo. Mas ração, tem a ração para carpa. Então, assim, não quer dizer que não dá certo você dar uma ração de corte, que é a ração para tilápia e tal. Pode dar? Pode. Mas aí entra a questão, suja a água, né? Tem a questão da amônia, que aí pode dar um problema, que o peixe... A carpa, ela é bem sensível à amônia. Na verdade, quase todos os peixes são, mas a carpa, ela sente bem rápido essa questão de amônia. Então... Cara, tem umas ações boas aí no mercado hoje, tem infinidade delas. Sim. E ofertar uma ração bacana. Própria para isso. Para isso. Entendeu? Feita para ela. Porque a ração para a carpa, ela já vai vir com o que ela precisa. Que ela precisa para se desenvolver. Diferente, por exemplo, se você pegar só uma ração de proteína lá, que é para crescimento. Então, você pega lá as ações e aí, para você começar a pensar num lago... Você já tem que pensar nisso tudo primeiro. Interessante. Né? Aproveitando, pessoal, você que tá assistindo nosso programa, tá pensando em montar um laguinho,
Então se informa, Instagram lá, Carpa Santa Branca. Eles vão te dar todas as condições aí, know-how, para você saber o que você vai precisar para montar o seu lago. E fala aí, se você fosse ter uma carpa no seu lago, qual o nome que você ia dar para sua carpa? Porque o pessoal, quem é do ramo, coloca, essa aqui é tal, tal, tal. Então escreve aí pra gente qual seria o nome da sua carpa. Danilo, quais são as principais doenças? Você identificou uma carpa doente, você entra com, igual num pet mais comum, entra com medicação? Sim. Tem veterinário para isso? Não tem? Como que funciona? Você tem uma farmácia lá no seu local lá que você já sabe, ó, isso aqui, a gente já... Porque você tá numa área mais rural, não tem como. Como que funciona isso? Então, primeiro ponto, isso não só lá na piscicultura, como na casa da pessoa, enfim, aonde quer que seja, que você vai ter uma criação de carpas. Quando a gente fala criação, é você também ter na sua casa, não deixa de ser uma criação. Você está criando os bichos, né? Você ter uma criação de carpa, o ideal é sempre você ter uma quarentena. Certo. Então, o peixe ficou doente, você identificou que o peixe está ruim. Primeiro sinal que a carpa vai dar, eu acho que não só a carpa, até a gente, o cachorro, tudo, é parar de comer. O peixe parou de comer, ela vai ficar quietinho, e ela se isola num campo. Você fala, esse peixe tem alguma coisa. Certo. Porque a carpa, ela é um peixe bem ativo. Conforme ela vai ficando maior, ela fica um pouco mais lenta. Mais lenta, que é normal. Mas é porque ela também já tá mais acostumada ao ambiente, então ela só vai se nadar mais rápido ali na hora de comer. Então mas de fato ela fica só dando aquela passeada no lago. Só que você vê, geralmente, ela é muito raro uma carpa nadar, entre aspas, sozinha por muito tempo. Ela tá sempre ali perto das outras, ali, embando, então é um peixe mais cardume, né? Não é um peixe territorialista, como outros peixes são. Então, você vê que ela se isolou. Tem algum problema. Ela tem alguma coisa. Aí você recolhe aquele ali. Aí o ideal é... Tira aquele animal do convívio dos outros. Porque até então, antes de você identificar o que é, você não sabe propriamente dito o que é. Você vai retirar esse animal, colocar numa quarentena ali, numa caixa d'água que seja. Vai identificar qual que é o problema. Identificou o problema? Identifiquei. É bactéria? É. Então você vai tratar ela ali, porém você vai fazer um preventivo no lago. Vai ter que tratar no lago. Você trata ela na caixa, mas o lago você vai tratar também. Só que você vai tratar de forma diferente. Certo. Aqui na quarentena você pode... Tem hoje em dia injetáveis, né? Que são antibióticos injetáveis. Só que isso eu não recomendo pro pessoal fazer sem experiência, porque você pode matar o peixe. Sim. Então aí tem outros remédios que você coloca na água, coloca na ração, que a gente sempre instrui a fazer. E no lago você vai fazer também essa parte de ração com remédio e tal. Na quarentena você vai usar o sal, um remédio maravilhoso. É? É um remédio maravilhoso, que é aquele sal que você compra na agropecuária, aquele sal de bovino, né? Sei. Aquele baratinho mesmo. Você vai usar ali, dependendo do caso, 5 quilos de sal para cada 1.000 litros, entendeu? A água chega até a ficar salgada mesmo. Você põe e fala, nossa, tá salgada. Mas não, o peixe não vai morrer, ela não vai morrer, ela vai... Isso daí... Por que cura, entre aspas? Não é que vai curar sozinho, tem um remédio... Sim. A carpa, ela não gosta de sal. Ela não gosta, é um peixe de água doce. O organismo dela de imunidade vai trabalhar bem mais acelerado para proteger ela do sal. Aí é onde que ela combate a doença. Exatamente. Então você, estimula... Você estimula o sistema de defesa dela para poder combater essa bactéria, fungo, parasita, enfim. Parasita é um tipo de tratamento, fungo é outro tipo de tratamento, bactéria é outro tipo de tratamento. Mas para se identificar, você tem que primeiro retirar o animal para poder examinar melhor ali. Existe veterinário hoje para isso? Até existe, mas é bem específico. Bem pouca gente que vai trabalhar com isso daí. Bem específico. Não sou veterinário, mas eu tenho um tempo de cuidado. Pela sua experiência no muitos anos trabalhando com isso aí, que você já teve de tudo que é tipo de coisa, que você aprendeu ali no dia a dia. E o pessoal tira muita dúvida comigo, eu falo, olha, eu oriento, né? Mas se tiver algum veterinário, melhor, né? Mas é muito difícil você achar um veterinário
Inclusive, a última vez que aconteceu foi a veterinária me ligar para saber o que fazia com o peixe. Porque não é comum, né? Exatamente. Aí ela falou, não sei o que fazer. Eu falei, ó, faz isso, E alguém levou um caso para ela e ela... Exatamente. Porque ela é veterinária mas lá no Nordestão. Certo. Lá pra cima, lá. Levou para ela lá um peixe que tava doente, né? Ela não sabia o que fazer. E aí ela achou o Instagram, chamou... Aí eu, conversando com ela, passei as informações para ela. Falei, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Só que aí ela montou todo um quarentenário na clínica dela. Ficou bem legal e conseguiu salvar o peixe, né? É interessante você falar isso. Galera, vocês estão falando assim, pô, mas veterinário para um peixe é só um peixe. É diferente de um cão, de um gato. Mas, gente, tem carpa aí que é valor de casa. Valor de apartamento. Então, a carpa ficou doente, o dono da carpa vai fazer de tudo para manter. Eles vivem quanto tempo? Uns 40 anos? No Brasil aí, vamos dizer aí, a média de 30, 40, mas pode chegar aí seus 60 anos também. Então, você vai iniciar uma criação de carpa, você tem que pensar... É igual quando veio o pessoal do ave silvestre, vai pegar um papagaio, uma arara, você tem que pensar no pós. Porque você vai e o bicho fica. E quem vai ficar? Né? morreu, pega, isso joga. Muito. Então, a carpa também tem essa peculiaridade, né? Tem. Danilo, a gente falando, nós falamos aqui, acabei de falar dos preços, que pode chegar a um exemplar, né? O cara que vai fazer um lago por hobby, ele vai pegar, para mim, a mais bonita aqui que eu achei foi a pretinha, né? Sim. Então não é de um valor considerável e tal, mas o cara que começa a criar porque ele gosta, porque ele é como é que se diz? É um profissional da área. Eu quero expor a minha carpa. Então ele já começa a ser uma coisa mais profissional. Tem competições para isso, tem premiações. Eu tenho uma carpa tal, é uma comercialização mais diferenciada entre caras que são não um amador, seria assim. Como que funciona esse mercado? Então, bom, primeiro ponto ali que você me perguntou, né? Eu quero ter isso em casa. Você vai procurar uma empresa especializada em fazer o lago, enfim. Montou o lago ali, a pessoa vai começar a comprar as carpas, né? Certo. Natural. Aí vai depender muito do que a pessoa quer. A pessoa, maioria, tá? Isso é a maioria. Não vai começar a comprar já o peixe top. Sim. Não vai atrás desse peixe que a gente fala padrão já a mais ali. Que é o peixe de competição. A pessoa primeiro ela vai buscar saber o porquê que aquele peixe tem um valor, sendo que às vezes um peixe, por exemplo, do tamanho do meu celular aqui, custa R$2.000, e às vezes um peixe dobro do meu celular custa R$300, R$400. Eu falo, mas por que é a diferença, né? Então a pessoa primeiro ela vai ter normal, tá? E eu acho que a pessoa tem que passar por esse processo, porque assim... Se a pessoa já chega já querendo fazer um negócio uau, não, é errado? Não. Poxa, ué. Se o cara tá pagando, você comprou, legal. Mas eu acho interessante esse processo de você começar ali na boa tal, para você aprender, justamente. Porque é tentativa e erro. Por que não vingou, o peixe não viveu, não cruzou? Não... Exatamente. Então, por exemplo, às vezes o cara pegou ali... uns peixinhos pequenos com potencial bom, né? E fala, quero ver o desenvolvimento e tal. Isso tudo é na prática que você aprende. Sim. Você não vai aprender isso... Por exemplo, que nem eu tenho um cliente que ele comprou, né, algumas carpas aí conosco no ano passado, que mandamos tudo de avião lá pro Nordeste, lá pro lado do Ceará, lá. E ele comprou já as carpas tudo criadona, né? Eu não queria perder tempo. Não queria perder tempo e tal. Tinha condições de comprar, comprou, mandamos uma carga bem grande para ele, foram 2 vezes já essa carga para ele. E o que acontece? Ele que já queria um peixe pronto,
E ele não queria saber de ele buscar... Não queria ter muito trabalho para desenvolver, né? Dá para fazer? Dá. Só que como que a pessoa vai aprender por que que aquele peixe ali, por exemplo, que a gente vendeu lá para ele, estava na casa aí de 3 a 5 mil cada exemplar que foi para lá. Como que ele vai saber por que que aquilo vale isso? Vale isso. Entendeu? E não eram peixes de padrão de competição, porque eram peixes grandes. Mesmo Então, assim, é um valor considerável. É um valor considerável, mas eram peixes grandes. Se fosse padrão de competição, do mesmo tamanho que foi para ele, aí nós já estávamos falando de um 4, 5, 6, 10 vezes mais 10 caro vezes do mais que o que estava ali enviando para ele, né? Então eu acho que a pessoa tem que passar por esse processo, né, de aprender. Não tem outra palavra para falar, é aprender. E você só aprende na prática. Então eu acho bem interessante começar ali de baixo devagarzinho, vai aprender como cria, como que cuida, tudo certinho, para depois você propriamente ir atrás desses peixes de campeonato, né? Certo. Que aí sim já é uma outra realidade. Uma outra realidade. Totalmente um mundo à parte. A parte. Você já viu, já participou? Eu efetivamente levar os meus peixes, nunca levei. Mas eu vendo para o pessoal que compete. Então, assim, eu vou, todo ano tem. Esse ano, infelizmente, teve uns problemas lá. Acabou sendo cancelada, né? Que geralmente é em julho. Tem a exposição principal, né? No ano passado, retrasado, foi tudo em Suzano, né? Foi lá em Suzano, São Paulo, ali, lá no Bunkyo. Esse ano ia ser em outro lugar, não lembro agora, não me recordo onde era. Acho que era no Bunkyo da Liberdade, certo, aqui, no bairro japonês. E é muito legal, que lá você vai ver os melhores exemplares, né? Que são os peixes realmente de competição. Ali você vai ver esse mundo à parte da carpa, né? Mas eu sempre vou, participo assim, ajudo um, ajudo o outro, vende peixe para um, vende peixe para o outro, aí pra eles competir, né? E deixa eu te falar, no mundo da pecuária tem os leilões. Né? Os leilões de gado. Teve uma vaca aí no Brasil que vendeu não sei quantos milhões aí. A top da top aí das vacas no planeta. Nesse mercado, no mundo das carpas, tem leilão? Vamos supor. Vou botar para leiloar a campeã da campeã e... Exatamente. Existe isso? Existe. Hoje, lá na Carpa Santa Branca, a gente... tá com a ideia de fazer um leilão presencial, né? Porque eu comecei com isso de leilão, no caso, o virtual. Né? Na época da pandemia, comecei com esse leilão virtual e deu super certo. E aí, hoje a gente tem a ideia de fazer um presencial. A gente não fez ainda lá no sítio, muito por conta da localização também. Mas o pessoal de carpa, cara, isso é tudo louco. O pessoal vai... se você falar pro cara, você vai ter que atravessar, sei lá, vai subir o Everest para ir buscar a carpa, o rapaz vai buscar. Entendeu? Porque é uma paixão, é por isso que eu falei no começo, é uma paixão tão grande que o cara vai até buscar o peixe, né? Então a gente quer fazer lá. Mas hoje existe outras pessoas, outros vendedores que fazem um leilão aí todo ano, 2 vezes ao ano e tal, principalmente antes dos campeonatos, que é onde é separado os melhores exemplares para o pessoal que quer competir alguma coisa e tal, e buscar o peixe de competição. Às vezes até um peixe que já foi campeão, já foi premiado, entendeu? Só que aí são valores realmente consideráveis. Eu pesquisei na internet uma carpa que foi... O preço dela chegou a R$900 mil. No mundo... Aí é um caso... É bem à parte. Mas assim, no mundo, vamos falar em reais, né? Salvo engano, a carpa mais cara vendida no mundo foi uma chinesa que comprou, né? Ela comprou, acho que foi num leilão, inclusive, no Japão, alguma coisa assim. Não me recordo exatamente a história, mas eu sei que a carpa chegou na casa dos 3,5 milhões, por aí. De reais? De reais, É muito dinheiro. É muito dinheiro. E esse peixe morreu. Nossa! Esse peixe depois morreu. Cara, é isso que... Por isso que eu falo, tem... É uma loteria, né? É uma loteria. Óbvio que o cuidado também você vai, né? Só que o que acontece? O peixe grande, que aquela já era uma carpa adulta, bem grande, esse peixe é um peixe mais delicado para você mudar ele de ambiente. Mudou de ambiente. Adaptação. Exatamente. Um peixe assim, cara, é muito tranquilo. Você muda ele de lugar
num mês você pode mudar 10 que ele vezes de ficou lugar. tanto tempo num lugar só que na hora que mudou o habitat dele, deu Exatamente, ruim. porque muda a água, muda o ambiente, muda clima, muda tudo. Pressão, muda tudo. Então, assim, o peixe sente. O peixe que já, às vezes já tá ali há anos num determinado local, e aí você mudou ele de lugar. Até acho que a pessoa que adquiriu um peixe desse aí vai ter que pegar aquela água, vai ter que trazer o cara que trata, ficar um tempo lá. Um peixe desse daí, nesse nível... Nesse nível, acho que tem que fazer, tem né? que fazer. E, enfim, tem... Hoje lá fora, eu não sei se essa daí tinha, mas lá fora hoje tem até seguro para algum desses animais, né? Porque realmente é muito dinheiro investido. Exatamente. E num bicho que, assim, é muito mais sensível, né? Do que, por exemplo, você comprar ali um cavalo, que você vai pagar, sei lá, 1 milhão, 2 milhões um cavalo. Um peixe para você perder é muito mais fácil que um cavalo, né? Mais rápido, né? Exatamente. Um vacilo ali é uma queda de energia ali, que nem eu te falei no começo, não tem um gerador, não tem nada. Pum. Perdeu. Você tá com o seu laguinho, mesmo que for pro hobby, pessoal. Busca sempre. Você vai ter brincando lá, pelo menos por hobby, umas 10 carpinhas, que não é 200, 300 reais. Você vai ter uns 3 mil reais no seu tanque. Exatamente. Nadando ali. Nadando ali. Então é um dinheiro considerável. O Danilo, pra gente encerrar, a gente já tem muita coisa pra falar, muita coisa bacana, mas o nosso tempo aqui já tá encerrando. Quando você entrou aqui, que você chegou, a gente falou a respeito, eu perguntei do mercado, e quando a gente trouxe uns criadores de cães, uma criadora que tem um projeto bacana, Criadores do Bem, o pessoal do mundo pet, do agro, leilão de os pecuaristas, enfim, todo mundo sentiu com a questão da pandemia. Sim. Então parou leilão em recinto, parou as competições, parou tudo, geral. Todos os negócios foram afetados. E você falou pra mim que no mundo da carpa, nos lagos ornamentais, foi ao contrário. Explica pra gente como que foi isso e por quê. Então, vamos lá. Na época, eu tava trabalhando... eu não tava com o pessoal aqui na Carpa Santa Branca ainda. Já tava se iniciando. Nessa época, a Carpa Santa Branca, ela tava naquele período de teste que eu te falei. De teste. Que foi no biometria e tal. Pegou foi tudo... bem no início da pandemia. Então, até que por um lado foi até bom, né? Porque tava fazendo teste, então, para depois iniciar. Eu trabalhava na carreira solo aí, nessa época. E, enfim, aí tinha mais pra não falar que era sozinho, tinha mais uma pessoa que me ajudava. Só que hoje ele não trabalha mais com isso. E aí eu falei, a gente sempre vendeu online. 90% da venda da carpa é online. Pelo Instagram. Instagram, WhatsApp, Facebook, essas paradas assim, foi a venda da carpa. Quando deu início à pandemia, propriamente dito, não com a pandemia, quando deu aquele início lockdown, né? Sim. Falavam do lockdown. Quando se deu início, a gente ficou preocupado. A gente falou, poxa, né, não é barato você manter uma criação. E agora, será que vai... E, cara, foi exatamente ao contrário do que a gente esperou, imaginou. O negócio bombou. O pessoal tava em casa, né? Não podia sair, não podia fazer nada, só ficar em casa ali curtindo, tem um lago. E, vamos comprar uma carpa. Então, assim, foi uma loucura total. Foi quando eu comecei a fazer os leilões virtuais. Tive esse estalo, vamos fazer um leilão? Vamos. Os leilões rolavam assim, até de madrugada mesmo. O pessoal, até hoje no meu grupo lá de WhatsApp, o pessoal às vezes fala, cadê os leilões da madrugada tal? Eu falo, rapaz, hoje em dia, né? Agora a gente faz de dia, mas naquela época todo mundo em casa trancado, né? Então assim, a gente chegou num nível de vendas naquela época que a gente tava sem peixe já. As pisciculturas, no geral, não dava conta de tanta venda que tinha. Porque às vezes a pessoa não só tinha um lago, mas até quem não tinha um lago, fazia o lago, construía o lago em casa ali rapidinho. Porque é uma forma até de relaxar. Você vai ver o bichinho ali, você fica ali. É uma terapia, né? Terapia. A pessoa tá ali, puxa, preocupada com um monte de coisa, preocupada em sair de casa, preocupada, né? Foi aquela tragédia desse vírus. Então a pessoa ficava em casa ali, ponto, cuidava dos peixinhos e tal, distraía a mente. E o grupo também era uma forma de distrair. Foi quando começou esse negócio dos leilões, né? Até brincavam na época, o pessoal lá da Piscicultura de Janeiro. Ó, o rei do leilão aí, ó, o rei do leilão aí. Eu falava, não, tô longe disso. Mas é porque realmente vendia. Eu chegava lá,
da própria apicultura. Geralmente eu vou, pego o peixe, animal, trago pra cá, põe no nosso sistema lá, engorda tudo e tal, vende. Lá não, eu chegava na beira, às vezes, do tanque ali, pegando peixe pra selecionar, já fazia o vídeo, punha no grupo, pum, já vendia. Em 2 minutos, pum, já foi. Então foi uma loucura, cara, foi uma loucura. Todo mundo, todas as pisciculturas estavam literalmente de carpa, ficando sem peixe. Sem peixe, não dava conta. Porque não dava conta. Chegou a fazer lista de espera? Ah, não. Se for pensar em lista de espera, assim, não vou. Pra parte de entrega, sim. Pra entregar, assim, às vezes você comprava hoje, até porque tinha pandemia, tinha questão que tinha cidade que a gente não podia entrar. Mesmo com entrega, você não podia. Então guardava lá. Uhum. Só que, assim, pedido, vixe, a pessoa pedia, eu quero um peixe assim. Não tem agora. Vai ter que esperar um pouco até aparecer e tal. Porque quando acabou os peixes, porque teve muita gente que não criou muito, porque ficou com medo, né? Falou, pô, vou criar um monte de peixe, não vou vender pra quem? Vou gastar dinheiro com ração, pronto, com energia? Quando foi ver, pum, acabou os peixes aí. Não que acabou literalmente, né? Mas caiu muito a quantidade. E aí teve que esperar o outro ano vir. Quanto mais foi diminuindo a oferta, mais o valor foi subindo, né? Vai subindo. E aí foi... Mas só que era legal, cara, porque era uma brincadeira, assim, saudável. É uma brincadeira que custa. Mas assim, o pessoal brincava entre eles ali, eles botavam um peixe, quanto que é? Falava, começa com 0 aí, ó. Aí vocês mandam. E aí vai subindo, vai indo. Aí um briga com o outro, assim, no bom sentido. Sim, sim. E toma, e aí um não quer deixar o outro levar, e o outro... Às vezes o cara nem queria o peixe, mas era pela diversão, pela brincadeira e tal. Óbvio que também, no final, você vai levar o peixe embora pra sua casa. Mas foi bem legal, foi totalmente o oposto maioria dos negócios, né? Que muitos conhecidos fecharam, no restaurante, não sei o que. Foi terrível. Aquela... Eu falei, eu achei que o mundo ia acabar naquela época. Eu falei, acho que agora. Não, assustou. Acho que agora a humanidade acabou. De verdade. E a gente se adaptou e você vê, alguns negócios. E ele cresceu muito, né? O negócio de carpa depois disso daí. Pode deixar. Cresceu muito. Questão de lagos ornamentais nessa época da pandemia. O pessoal percebeu que ficar em casa também é tão bom quanto você viajar ou sair para passear. E o pessoal resolveu investir dentro de casa. E é onde o pessoal resolveu investir em piscinas naturais, lagos em casa, paisagismo, essa parte de jardinagem. Sim, até para o cara tá na cidade grande. Exatamente. Só vê aquele negócio cinza, aqueles muros, tudo. Isso. Aí o cara fala, não, vamos colocar uma árvore aqui, vamos fazer um paisagismo, coloca um laguinho aqui, para pelo menos... Eu não tô saindo para pelo menos eu achar que eu tô em algum lugar diferente. Exatamente. Óbvio que não precisa fazer um lago do tamanho do Lago do Neymar, né? Exato. Exatamente, não tem como. Mas, enfim, o pessoal gostou da ideia de fazer aqueles lagos naquele estilo dele lá, por exemplo, que é esses lagos estilos naturais, né? Sim. Que é com aquelas pedras bonitas, aquela água bem azuladinha e tal. E aí o peixe vai junto nesse bolo aí, né? Então, na pandemia cresceu muito esse nicho aí. Ele cresceu bem significativamente e continua crescendo. E se mantém, e continua se mantém para mais. Crescendo, continua crescendo. É isso que é importante. A venda da carpa é normal, como... Qualquer comércio, ela tem um limite ali. No ano ela melhora, no ano ela geralmente no calor melhora, no frio dá uma baixada. Ninguém quer ficar entrando na água, mexendo com o peixe no frio. Mas o lago, cara, não para de crescer. Putz, é interessante. É um mercado bem grande. A última pergunta aqui que eu esqueci. Quando você vai fazer suas cruzas, você coloca uma matriz para 3 padreador, ou é uma matriz com padreador? Como que é isso daí? Depende muito. Por exemplo, uma fêmea é de vamos colocar aqui um porte de uns 60 centímetros a fêmea. Já é uma matriz considerada adulta, já boa, madura, já. Então, que tamanho de macho que você vai usar? Depende. Então, você pode pegar um macho ali com 40, 45, 50. Só que normalmente é de 2 a 3, tá? 2 a 3 machos para ter uma fecundação legal. Ela vai desovar e o macho vai lá e ele vai fecundar o ovo. Isso, a menos que você tente fazer uma reprodução totalmente controlada, incubadoras e tal, que é usada, que nem você vê lá fora bastante. Aqui no Brasil a gente tem também, lá no Rio de Janeiro, que é quando você faz aquela desova induzida, né? Você usa a hipófise. Tá. O pessoal
até tira, né? No caso, é uma injeção que dá que ela costuma, entre aspas, relaxar ali pra soltar a ova. As ovas. Porque se você só pegar ela ali e quiser apertar pra soltar, Não vai soltar. ela vai soltar. Pode até sair uma, duas ações em ovinha, mas ela não vai soltar. Então aquela injeção é pra ela dar aquela relaxada e solta a ova. E aí você vem ali e pega o esperma do macho, joga ali, mistura e põe na incubadora lá, enfim, pra desenvolver. Mas no natural, é geralmente uma fêmea para 2 a 3 machos ali, para desovar bem, para ter uma fecundação boa nas ovas, né? Porque se você botar um macho só, vai desovar? Vai nascer, vai. Se podia sair 300, sai 100. Levinas, né? Exatamente. Só que assim, uma carpa desse tamanho, ela pode ter de 50 a 100 mil filhotes. 100 mil, nossa. Entendeu? Eu nem imaginava isso. Então Achei que eu chutei alto. Não, pode muito filhote, é bastante larva. Então, depende da matriz. Também é uma matriz que às vezes é só grande, mas não tem muita ova. Agora tem matriz que é menor e tá explodindo de ova. Então, tudo é genética, né? Que interessante. Testes, né? É isso aí. Danilo, quero agradecer você ter vindo aqui, ter trazido aqui nossas amigas. É muito interessante a gente dar uma diversificada aqui no nosso canal. Agradecer ao Ricardo ter liberado o Danilo para participar aqui. Carpa Santa Branca. Se você quer fazer um laguinho na sua casa, na sua chácara, quer comprar carpas de qualidade, entre em contato com o Danilo, tá passando aqui o Instagram deles, ele vai fornecer o que é de melhor em carpas aí pro seu lago. E galera, mais uma vez eu faço aquela moralzinha que eu peço para vocês, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, dá aquela moral pra gente, compartilhe os nossos vídeos pra gente continuar mantendo o conteúdo bacana aqui pro nosso YouTube. E se você quer ser um parceiro nosso, igual o Elias, o Marcelo, estão aqui, que eles são distribuidores de ração para grandes varejistas, para lojistas. Se você quer ser um parceiro nosso, está aqui o nosso QR Code também. Entre em contato, tem o nosso Instagram, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em estar conversando com vocês, para a gente estar formando uma parceria muito bacana aqui para o nosso conteúdo. Então, galera, se vocês gostaram do conteúdo de hoje, conteúdo diferenciado, quer montar o seu laguinho, mais uma vez, Carpa Santa Branca. É isso aí. Beleza? Então, galera, aguardo vocês aí. Próximo episódio tem muita coisa bacana. A gente vai falar de groomer, nós vamos falar de render. Você acha que groomer é só um tosador? Não. Groomer é um artista na arte de tosar o seu cão. Tá bom? Então, um abraço a vocês aí. Fica aqui, né, Diego? Já tava errando aqui. Fiquem com Deus aí. E eu espero vocês em mais um episódio do nosso canal, o meu Petcast. Um abraço. Valeu. Porra, mas